Luciano Ribeiro, boa noite, Nicola. Como é que andam as negociações do Vasco com o Deossa e com o Sousa? Quero começar falando sobre o Sousa. O Admar Lopes viajou para a Argentina para tentar colocar um ponto final nessa negociação com o Racing. Nunca é fácil negociar com o Racing. Fosse assim, e o Sousa já tinha vindo ou para o Palmeiras, ou para o Cruzeiro, ou para o Flamengo, tá? O Vasco começou com uma oferta de 5 milhões de euros fixos mais 2 em bônus, 5 milhões de dólares fixos mais 2 em bônus. O Racing recusou. O Vasco apareceu com 7 milhões de dólares fixos, agora discute a possibilidade de um pagamento de 7,5. E Racing e Vasco ainda precisam acertar o cronograma de pagamentos. Essa grana vai ser paga em quantas parcelas? Qual o valor da entrada? Tudo isso vai ser resolvido a partir dessa viagem do Admar lá para a Argentina. E existe a especulação de que o Admar poderia voltar da Argentina com outro reforço além do Sousa, tá? Sobre o Deossa. O Deossa já aceitou se mudar para o Vasco, o Betis também concordou com as negociações. Só que nesse momento o Betis tem desfalques na posição do Deossa, e reforços que o Betis pretende contratar não chegaram. Até por isso o técnico Manuel Pellegrini tem insistido na permanência do Deossa. O Vasco cogita desistir do negócio. Ele havia dado a sexta-feira da semana passada como o prazo final. Esse prazo foi postergado. O Vasco tem tentado entender as necessidades do Betis, mas não dá para esperar muito mais, tá bom? Nicola, em vez de o Vasco gastar uma fortuna no meio-campista, não seria melhor investir em 2 zagueiros altos e um centroavante matador? O caso Henrique, a ideia do Vasco é contratar pelo menos 4 reforços, tá? Com o aporte e o apoio financeiro do Marcos Lamáquia, a busca no mercado não é só por um meio-campista. Eu acho muito caro gastar 10 a 12 milhões de euros no Deossa. Eu acho o Deossa um bom volante, ex-jogador do Monterrey, já foi pretendido pelo Palmeiras. Eu não gastaria, em hipótese alguma, tudo isso nele. 7 milhões de dólares no Santiago Sousa, acho bem interessante. E acho que fica ainda mais maluco trazer o Deossa e o Santiago Sousa. São 2 jogadores de características parecidas, tá? Até diante das necessidades que você apontou, zagueiro, centroavante, o Spinelli está muito abaixo daquilo que o Vasco precisa. O Taremi, por exemplo, foi oferecido, foi sugerido, é um negócio difícil porque ele é um centroavante caro, o maior artilheiro da história recente da seleção do Irã, com passagens por Porto e Inter de Milão, seria um nome bem legal. Perguntando sobre o Deossa, se vem ou não vem. Eu já falei para vocês que o Admar Lopes viajou para a Argentina na tentativa de regularizar a situação com o Santiago Sousa, e a paciência do Vasco com o Deossa, especialmente com o Betis, está acabando, tá? O Betis justifica que não liberou o Deossa ainda por conta de uma série de problemas com outros jogadores da posição. O Deossa faz várias funções no meio campo, né? E reforços que o Betis pretende trazer para essa posição ainda não foram contratados. Então, diante desse cenário, há uma interpretação de que se o Betis demorar mais um pouquinho, não vai haver o acordo, tá bom? O Sandro Alves, esse eu já tinha lido. O Carlos Car Júnior. Alguma novidade sobre contratações no Vasco? Estava falando agora sobre elas. O Luciano Rodrigues, passou pelo Bahia, foi para o Neon. Cara, o Bahia gastou 13 milhões de euros para contratá-lo e o vendeu por 20 milhões de euros para o Neon. Esse empresário é bom pra caramba, tá? Muito bom. Porque, cara, ele não vale nem 1/10 desses valores que eu citei. Pois bem, tá lá no Neon e foi especulado como possível reforço do Vasco. A informação que eu tenho é de que o negócio tá bem distante, a única chance seria se o Neon o liberasse. O Giovanni Freitas, Nicola, alô para São Luís do Maranhão, notícias do Vasco, alguma novidade? Já falei sobre Santiago Sousa. Deixa eu só completar. O Admar Lopes foi de fato para a Argentina, né? O grande objetivo é se reunir com representantes do Racing entre hoje e amanhã, para tentar, entre terça e quarta, para tentar finalizar a operação do Santiago Sousa, que vai girar na casa dos 7 milhões e meio de dólares. Mas há expectativa em São Januário de que o Admar possa trazer mais um reforço de lá. O nome foi mantido em sigilo, tá bom? Você está achando do novo técnico português do Vasco, Nutri Figueiredo? Eu gostei das mexidas dele no segundo tempo do jogo contra o Mirassol. Achei que o Vasco teve perdido no primeiro tempo, o Mirassol foi melhor, mais organizado. Não gostei da forma como o Vasco não conseguiu manusear o Spinelli. No segundo tempo ele ousou, mexeu um monte de setores, trocou o Andrés Gomes de lado, o David entrou bem, o Andrés continuou sendo uma boa opção pelo lado direito, e achei que as coisas acabaram funcionando, tá bom? O canal. Nicola, liga para os caras do Racing, Santiago Sousa no Vasco. O pedido do Daniel. Só não vou conseguir ligar agora porque já vou precisar, inclusive, fechar a live para ir até o Band Esportes. A gente fica lá no Itaim, e no Itaim é meio distante, né? Então, vamos tentar sair com um pouquinho de antecedência. E o Vasco fez oferta por ex-atacante do Bahia,
O Cruz Maltino está em busca de atacantes e estão sendo especulados Lúcio Rodrigues, ex-jogador do Bahia, e Taremi, ex-centroavante de Porto, Inter de Milão e que hoje pertence ao Olympiacos. Deixa eu falar primeiro sobre o Lúcio, atacante de 23 anos de idade, que esteve no Bahia em 2024. Os números em relação a valores dele, todos astronômicos. O Bahia o compra em 2024 do Liverpool do Uruguai por 13 milhões e 700 mil euros. E o vende para o Neon na temporada passada por 20 milhões de euros. Nunca vi absolutamente nada no Lúcio Rodrigues para que ele valesse tanto dinheiro. Não confunda com o Lúcio Acosta, meia do Fluminense, beleza? O Lúcio é um atacante de lado de campo com alguma dificuldade para fazer gols. Na temporada pelo Neon, 31 jogos, 6 gols e 2 assistências. Antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do Vasco que preferiu não comentar sobre especulações. Em relação a Taremi, esse sim, ótimo jogador, centroavante, maior artilheiro da seleção iraniana na atualidade, disputou a última Copa do Mundo, foi bem no Porto, foi razoavelmente bem na Inter de Milão e pertence ao Olympiacos. Seria o centroavante para chegar, ser titular absoluto, muito melhor do que os últimos centroavantes que passaram no Vasco. Seria excelente opção, mas não se trata de um jogador barato. Vamos ver quanto Marcos Lamaque e companhia estão dispostos a gastar. E Admar Lopes, executivo de futebol do Vasco, embarcou para a Argentina para tentar colocar um ponto final nas tratativas com o Racing por Santiago Sousa e para quem sabe trazer outro reforço para o Vasco na bagagem. Há uma dificuldade entre Vasco e Racing em relação à forma do pagamento dos mais de 7 milhões de dólares que determinarão a transferência do atleta. Sousa é apontado já há bastante tempo como um dos principais jogadores da função de volante e também de zagueiro da Argentina e da América do Sul, atleta que já foi pretendido por Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. O Vasco fez uma primeira proposta de 5 milhões de dólares fixos, mais 2 em bônus, a oferta foi recusada, o Vasco subiu para 7 milhões de dólares e agora os clubes tentam chegar a um acordo em relação a como essa grana vai ser paga. O Sousa já deu sim para o Vasco já há algum tempo, ele vai ter a chance de quase dobrar seus vencimentos. Em relação a outros reforços que podem vir da Argentina, por enquanto não passa de uma especulação. Só para completar o noticiário do Vasco em relação a reforços, Luciano Rodrigues, que pertence ao Neon, está praticamente descartado. O nome do Taremi agrada, mas o atacante iraniano que joga no Olympiacos é considerado muito caro. Para fechar, sobre De Ossa, volante colombiano que pertence ao Betis. O Betis tem postergado a liberação do atleta a pedido do técnico Manuel Pellegrini. Hoje o Betis tem desfalques para essa posição e os reforços que o Betis pretende contratar ainda não foram fechados. Diante desse cenário, é grande a chance de o Vasco desistir de vez da operação para a compra do De Ossa, que chegaria por empréstimo com obrigação da negociação em definitivo entre 10 e 12 milhões de euros. O Cleiton Silva, boa noite, Nicola. Você acha que o Vasco vai cair? Cleiton, com os reforços que estão sendo cogitados, não, né? O Vasco fechou com o Sousa, que é baita reforço, muito bom. Só para vocês entenderem, o Sousa é tratado lá na Argentina como um dos melhores da posição na América do Sul. Ele foi pretendido por Flamengo, por Palmeiras e por Cruzeiro. E eu confesso para vocês que me surpreendeu o acordo com o Vasco. Depois de o Racing não aceitar propostas de 3 clubes, na teoria, mais ricos do que o Vasco, fechou-se com o Vasco. Além dele, há outros nomes sendo especulados, sendo ventilados, falaram até em Taremi, bom atacante iraniano. Iraniano, é isso mesmo. O Roberto Campos Júnior, Nicola, alguma notícia sobre reforços no Vasco? Deu-se Sousa fechados? O Sousa está fechado. A operação final ficou em 7 milhões de dólares, com boa parte da grana paga à vista, tá? Quem mais? Saudações vascaínas made in New Zealand. O que será? Nova Zelândia? Será, Robertão? O Matheus Colares perguntando sobre notícias do Sousa. Chegaram a especular que o Racing estava muito preocupado por conta de 2 calotes que ele recebeu de clubes brasileiros mais recentemente. Mas o Vasco mostrou que agora tem o aporte e o suporte do Lamáquia, e diante desse cenário, a tendência é que o martelo seja sacramentado com a transferência do atleta ainda no início dessa semana, tá bom?